Estamos reiniciando agora o nosso programa OAB em Destaque, programa da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subseção de Santos, hoje com a advogada, professora universitária, que é especialista na área de Direito Administrativo, minha amiga, colega lá na Unisantos, a doutora Emília Andréia Salgado. E nós estávamos comentando sobre a emenda constitucional que tomou o número 62, que passou a integrar a Constituição brasileira, alterando significativamente o artigo 100 da Constituição Federal. E no último bloco eu pedi à doutora Emília que destacasse alguns aspectos que ela entende relevantes e que vão causar, de certa forma, um prejuízo no sentido demora para o cidadão, né? Emília, alguns parágrafos, né, que foram acrescidos ao artigo 100, né? O artigo 100 ele ganhou vários parágrafos, mas o mais relevante nessa emenda constitucional é a fixação de um regime especial de pagamento dos precatórios, com a inclusão de um artigo 97, do artigo 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias. É exatamente nesse artigo que há a fixação de regras novas para pagamento dos precatórios por parte dos estados, Distrito Federal e municípios. A União não se submeterá a esse regime. De toda forma, é um abalo ao Estado Democrático de Direito e mais uma mácula à cidadania e também o Poder Judiciário também fica afetado. Desautorizado. Desautorizado. Eu acho que a expressão é desautorizado, porque nós sabemos, advogadas que somos e aqueles que nos assistem, que são colegas advogadas e advogados, sabem a demora hoje que existe quando você litiga contra a fazenda pública no modo geral. Né? Exatamente. Prazos em dobro, em quádruplo, enfim. A execução também é tormentosa. Finalmente, homologada a importância a ser paga, cairemos no limbo. Ou seja, ganha, mas não leva. Exatamente. Devo, não nego. Pago quando eu quiser. Esse é o Estado brasileiro. Exatamente. Não é, Emília? Quando eu quiser e como quiser. Como o leilão, gostaria que você falasse do leilão. E como quiser. Então, os estados, Distrito Federal e municípios, eles poderão optar pelo pagamento de 50% dos precatórios, seja através de leilões, que serão realizados de forma eletrônica. Ainda não há regulamentação. Tem que vir uma lei regulamentando ou um decreto, se não me falha a memória. Exatamente. Ou então ele pode optar pela negociação desses valores em câmaras de conciliação. Ou seja, o cidadão vai ficar acuado, pressionado por um deságio, né? Porque você tem um único comprador, né? Exatamente. É o Estado. É o Estado. É um leilão em que é um leilão que só tem um único interessado, que é o Estado, né? Exato. E do outro lado, eu digo que hoje o cidadão brasileiro é o hipossuficiente, né? Ele fica desvalido ali, porque pode ter um deságio de até, veja, 50%, 60%, ou seja, se ele tiver um crédito de 50 mil reais, ele pode vir a receber 10, 15. Exatamente. E quando se trata de estados da região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, pode optar esse estado pela destinação de 1,5% sobre a sua renda líquida. Então, será criada uma conta para pagamento dos precatórios e essa conta será administrada pelo Tribunal de Justiça local. Então vai ser obrigado a criar uma conta específica, criar um fundo destinando 1,5% de toda a arrecadação para os estados líquida do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
para que aquele fundo venha suprir o pagamento dos precatórios. Exatamente. Ou então, quando se trata de estados da região Sudeste e Sul, esse percentual ele chega a 2%. Será que os estados vão destinar mesmo 2% para... São Paulo já deve, o estado de São Paulo já está alcançando a casa dos bilhões, não é, em precatório? Sim. O estado de São Paulo, mais rico 12. da nossa federação, já está na casa do bilhão. Exatamente. Em débito. Exatamente. Para com as pessoas que são credoras, o cidadão que é credor. Mas também essa emenda constitucional, ela tem alguns mecanismos que tornam seguro a adoção desse regime especial de pagamento de precatório. Como, por exemplo, a União ela pode reter os fundos de transferência. Sim, aquilo que ela transfere para os estados e municípios. Para os estados e municípios em caso de descumprimento desse repasse de 1%, de 1,5%, 2%, se for o caso. É tudo muito bonito no papel, sabe, Emília Andréa, porque a gente sabe, nós sabemos, todo mundo sabe, e não precisa ser ligado na área jurídica, porque a mídia colocou isso durante muito tempo, que isso foi uma pressão, né, direta de governadores, principalmente governadores, né, em cima do Congresso Nacional. Tanto é que eu nunca vi uma emenda constitucional ser aprovada nesse toque de caixa como foi. Ela saiu no mesmo dia da Comissão de Constituição e Justiça e já foi pautada para o plenário. Exatamente. Do Senado. Ela saiu no mesmo... Isso não existe. Até porque o regimento fala em 48 horas. No mesmo dia. Então houve uma pressão muito grande de governadores e de prefeitos, acredito também, de capitais, cidades grandes, para a aprovação dessa PEC do calote, dá um cheque em branco ao Estado, ele fica amo e senhor, pago quando quer, na forma que quer. Quer dizer, isto é um absurdo. Eu acho que em termos de autoritarismo, certo? Acho que nem na época da ditadura nós tivemos medidas tão drásticas tomadas a termo contra o cidadão, né? Nós vamos continuar conversando sobre essa emenda constitucional 62, que passa a integrar a Constituição Brasileira de 88, após o nosso breve intervalo. Fique conosco, nós já voltamos.